Graça e paz, irmãos. É curioso que a gente cante maravilhosa graça, maravilhoso amor que toma o nosso lugar. O texto que nós vamos meditar sobre ele mostra um outro lado da graça, que embora ela seja maravilhosa mesmo, ela muitas vezes deixa pessoas inconformadas, deixa pessoas perplexas, deixa pessoas com a sensação de que não estão compreendendo aquilo que Deus está fazendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20, nós vamos ler do versículo de 1 até o 16. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Antes de a gente ler, eu já ia pedir algum diácono que trouxesse água, eu ia falar assim, dá-me de beber, pois tenho sede. Obrigado. Todos abriram? Diz assim a palavra. O título, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo-o ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez por volta do meio-dia, e das 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, que é às 5 da tarde, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse-lhes: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Deus, nós clamamos a Ti que enquanto vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça a obra que lhe apraz. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor aplique a palavra não apenas nas nossas mentes, mas nos nossos corações, e que essa palavra possa frutificar, Deus, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. É o que clamamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, seja honesto comigo, quando você lê esse texto, você não sente uma pontinha assim de concordância com os trabalhadores que chegaram às 6 da manhã? Seja sincero. Eles trabalharam de sol a sol, eles começaram cedo, já estavam cheios de calos nas mãos, e aí os camaradas chegam às 5 da tarde, faltando 1 hora para o expediente, porque o expediente daquela época era de 6 da manhã até às 6 da tarde, era 12 horas de trabalho. Então, um trabalha 12 horas, o outro trabalha 1 hora e eles acabam recebendo a mesma coisa. Você não fica, assim, um pouquinho chateado com isso, não? Eu digo um pouquinho, porque ninguém quer discordar de Jesus, né? Então, a gente fica assim, com aquela sensação, eu acho que esse negócio está meio estranho. Será que esse dono da casa foi justo em pagar o mesmo valor para todos eles?
Bom, se a gente perguntar para especialistas de RH, eles vão dizer que esse empregador fez absolutamente tudo errado. Porque se ele continuar fazendo isso, ele vai acabar desmotivando quem chega cedo e deixando extremamente acomodado quem chega tarde. Agora, esse certo nosso inconformismo, esse nosso incômodo com essa forma que o empregador aqui agiu, tem muito a ver com a forma que a gente está organizado em sociedade. Sem perceber, a gente está imerso numa sociedade que valoriza e cultua até o desempenho, o mérito. A gente cresce ouvindo que é o nosso esforço individual que vai levar a gente a alcançar coisas. Os coaches têm dito para a gente que para você ter um resultado, você tem que suportar o processo. Então, na nossa cabeça, sempre que eu quero algo, eu preciso lutar por isso, eu preciso fazer força, eu preciso merecer, eu preciso conquistar. Só que a gente leva isso a tão extremo que a gente acaba só dando valor àquilo que a gente faz algo por merecer. Se algo é de graça, a gente, não deve ser grandes coisas. Veio de graça. Não sei. Naquela época não era muito diferente, por isso que essa parábola ela tem a possibilidade de atravessar séculos. Porque Jesus estava contando essa parábola para os seus discípulos e para todos os outros que ouviam, mas a gente tende a pensar que seria uma parábola aplicada apenas àquela época, que era uma sociedade agrária. Né? Tinha lá um vinicultor e a gente pensa, não, aquilo tem a ver com aquela sociedade, só que tem a ver com a nossa também. E é muito importante que a gente medite sobre essa parábola. Só que para entender essa parábola, suas múltiplas camadas, gente, quanto mais você lê essa parábola, mais você aprende. É um negócio maravilhoso. A gente tem que voltar um pouco e pensar nessa passagem como um bloco. Por quê? Porque é uma passagem que começa no capítulo 18. No capítulo 18, no verso 1, os discípulos perguntam a Jesus assim: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntam. Só que antes de responder essa questão, eles precisavam aprender uma lição muito importante. É que as medidas do reino dos céus não são as mesmas medidas do mundo dos homens. A fita métrica e social que é usada para medir entre nós quem é grande e quem é pequeno, não tem o menor valor no reino dos céus. Nenhum valor. E eles precisavam aprender isso. Aliás, o próprio desejo dos discípulos de ser o maior, comparado aos outros, já mostrava que eles não estavam entendendo nada do reino de Deus. E em Marcos 10, 37, ele registra, né, que o pedido de Tiago e João, veja, que ser o maior para eles era um negócio tão importante que Tiago e João pediram para Jesus: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, permita que um de nós se sente à direita e o outro à esquerda. Eles estavam querendo mandar. Jesus estava falando que ia morrer, não é? Que ia voltar para o céu e tal, e eles falaram: poxa, quem vai ser o sucessor? Nós, ué. Um à direita, um à esquerda. É isso que eu quero. Então, ser maior na cabeça dos discípulos e de todos aqueles daquela sociedade e da nossa sociedade é quem, gente? É quem governa. É quem manda. Não é assim que a gente diz? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então é quem manda. Então, na cabeça deles, para eles serem grandes, eles precisavam governar. Eles precisavam liderar os outros discípulos. Eles precisavam liderar a igreja. É isso que os tornaria maior no reino dos céus. Jesus está dizendo para ele: ó, vocês não estão entendendo nada. Porque no reino, o maior é o menor. O maior não é quem governa, mas é quem serve. E aí Jesus, parece que eles não estavam entendendo, porque Jesus ele vai além, aqui no capítulo 18, a partir do verso 3, ele vai desenhar para os discípulos. Desenhar, que eu quero dizer, gente, é que ele vai pegar um exemplo material, um exemplo que estava diante deles, e para dizer o que era maior. Assustadoramente, Jesus pega uma criança. Ele diz para eles assim: olha, se vocês não se tornarem como esses pequeninos aqui, vocês não só não vão ser maiores, vocês não vão nem ter parte no reino. Eles devem ter ficado muito assustados. Porque, gente, as crianças naquela época, se hoje a gente acha que as crianças
e de certa forma atrapalham, geram um transtorno. É só ver aqui no culto, né? O quanto às vezes a gente fica incomodado porque passa um maluquinho gritando, um dando cambalhota, um desce a rampa aqui e sobe, a gente fica, gente, eles estão atrapalhando. Então, naquela época era a mesma coisa, só que pior, porque as crianças elas não tinham nenhum valor social, absolutamente nenhum. Aliás, uma criança de Israel, ela ia começar a ser responsável por si mesma a partir dos 13 anos, né? Dos 13 anos no bar mitzvah. Então, quando era pequenininho, valor nenhum. Eram invisíveis, insignificantes, totalmente vulneráveis e dependentes. Eles dependiam até que alguém os levasse até Jesus. Repara, no capítulo 19, lá no verso 13, Jesus havia acabado de dizer que os discípulos tinham que se tornar como crianças. Olha o que acontece. Algumas pessoas começam a pegar as crianças e levá-las até Jesus para que eles abençoassem. O que os discípulos fazem? Tentam impedir. Igual o Bruno, quando está ali na guarda, ali, ó, impedindo. Aqui você não passa. Aqui você não passa. Gente, Jesus tinha acabado de falar para eles que eles tinham que se tornar como crianças. Eles estavam tentando afastar as crianças de Jesus. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam compreendendo direito o que estava acontecendo. Então, de um lado, você tem um modelo de grandeza no reino dos céus, que é o que Jesus está apresentando para eles. Olha, vocês têm que se tornar como crianças. Mas na cabeça dos discípulos, o modelo não eram as crianças. Na cabeça daquela sociedade, o modelo estava longe de ser o pequenino. Quem era o modelo para eles? Está logo a seguir. Era o jovem rico. O jovem rico. Repara que, ao contrário das crianças, o jovem rico não teve nenhuma dificuldade para se achegar a Jesus. Nenhum discípulo tentou impedir. Nenhum discípulo tentou bloquear a passagem dele. Ele teve livre acesso. Ele chega para Jesus, olha nos olhos e faz aquela pergunta que mostra as vísceras do pensamento daquela sociedade. Ele diz para Jesus assim, aqui, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Fala o que me falta, que eu faço. Na linguagem do pastor Hernandes, né, esse jovem estava quase salvo, porém totalmente perdido. Porque na imaginação dele, ele por ser cumpridor dos mandamentos, desde cedo, e no pensamento da época, por ele ser rico, ele parecia que era abençoado por Deus. Deus estava retribuindo para ele todas as ações boas, tudo aquilo que ele estava fazendo de bom em relação à lei. Ele era um jovem que obedecia à lei. E aí ele se imaginava quase salvo. Senhor, fala, o que me falta? Deve faltar pouco, e eu quero saber o que é. Bom, para o susto de todos, Jesus diz um negócio para esse jovem, olha, você acha que você está obedecendo a Deus, que você obedece tudo que Ele pedir, não é? Então, vou te falar uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O que aconteceu? O jovem saiu. O jovem que parecia estar tão perto, ele foi se distanciando, até o momento que ele ficou completamente fora do alcance. Esse negócio de Deus é legal, mas tem umas áreas da minha vida que eu quero deixar guardadas para mim. Então, na cabeça dos discípulos, isso era chocante. Jesus estava falando que as crianças que eram maiores, ele estava imaginando que era o jovem rico, mas o jovem rico estava negando Jesus. E aí dá parafuso na cabeça dos discípulos. Eles ficam completamente em dúvida do que está acontecendo e completamente perplexos. Jesus está dizendo assim, está tornando prático, né? Olha, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos simples, aos humildes. Como é curioso, né? Que Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês devem pensar como a criança, e a criança ela reflete mais ou menos aquele pensamento do publicano, ele é tão dependente, ele não se vê igual aquele jovem rico, ele não consegue nem olhar Jesus nos olhos para perguntar alguma coisa. Lembra do jovem publicano? Ele só orava batendo no peito, ele não tinha coragem sequer de olhar para o alto. Ele batia no peito e dizia, sê propício a mim, Senhor, pecador. Sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, Jesus está dizendo isso para eles. Olha, esse é o maior no reino dos céus. E vocês estão olhando para os grandes, para os poderosos, para aqueles que na sociedade vocês já dão toda a glória. Só que esses não têm glória nenhuma no reino dos céus. E aí, diante disso, os discípulos ficam assustados e Pedro fala, Senhor, não é Pedro não, mas todos os discípulos, então quem é que vai se salvar?
Se esse jovem, que a gente imaginava que estava tão perto do reino, esse cara não está, ele está longe, nós então estamos lascados aí. Não vai sobrar nada para a gente. Era mais ou menos isso, eles estavam muito incomodados e começaram a ficar com medo. Aí Jesus fala para eles, olha, o que é impossível aos homens é totalmente possível para Deus. Então Jesus estava dizendo para eles, olha, de fato, entrar no reino dos céus não pertence a vocês, vocês não têm a chave, vocês não têm acesso, vocês não têm nada que vocês possam fazer para poder acessar esse reino, e muito menos ser maior nele. Ok? Então Jesus está deixando bem claro para ele. E aí, é muito engraçado, porque Pedro olha aquele jovem que Jesus pediu algo e se afastou, Pedro fala, Senhor, nós deixamos tudo. É só seguir aí no texto, gente. Nós deixamos tudo. E aí, o que será de nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. Aquele jovem, ele não quis deixar tudo. Ele foi embora, mas nós não, nós estamos aqui te seguindo. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, e aí? Tá, nós deixamos tudo, nós queremos alguma coisa em troca disso. Olha o pensamento da justiça retributiva. Eles achavam que o que eles faziam, eles iam então conquistar. É como se eles estivessem quase dizendo assim, Senhor, entre nós aqui, quem é que vai receber mais então? Antes deles perguntarem isso, Jesus disse para eles assim, olha, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Percebe que nós estamos diante da mesma frase que acaba a parábola. Jesus acaba essa parábola com isso. Então, a partir de agora, Jesus vai falar para eles, vai dar um exemplo que era possível para eles entenderem, de uma forma prática. Jesus vai dizer para eles, olha, o que é essa história de primeiro, o que é essa história de último? Porque parece que eles não estavam entendendo, porque Jesus estava falando das crianças, os últimos, e estava falando do jovem rico, os primeiros. Aqueles que a sociedade valorizava como primeiro, era o último, e aquele que a sociedade desvalorizava como último, era o primeiro, mas eles ainda não estavam entendendo. E aí Jesus, então, vai dar o exemplo. Percebe que agora fica mais fácil entender a parábola? Percebe que agora a gente pode acessar a parábola com uma chave interpretativa, que a gente pode dizer, agora faz sentido, agora eu entendi esse negócio de últimos serão os primeiros. Porque o pessoal que faz a corrida de kart aqui, eles ficam falando isso, os últimos serão os primeiros, os caras chegam em último, e aí fica, não, os últimos serão os primeiros. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Nós vamos ver o que Jesus fala com a parábola, e a gente vai falar, assim, analisar brevemente essa parábola a partir de 3 personagens. O primeiro é o Senhor da vinha, o dono da casa, o Senhor de tudo. Repara que a casa é dele, a vinha é dele, os denários são dele, ele é que tem a possibilidade de contratar, ele é que pode dizer, ó, você vem para a minha vinha, mas e eu? Não te chamei, não te chamei. Então, cabe a ele o convite, cabe a esse senhor da vinha, ao dono da casa, a possibilidade de ir até os trabalhadores desocupados, que estão na praça, ao léu, aguardando alguém que os chame. Se o senhor da vinha não for lá e chamar, absolutamente nada vai acontecer. Percebem? De quem que Jesus está falando? Jesus está falando do Pai. E Jesus está indo além, falando assim, olha, o Pai, que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, tem feito isso ao longo dos anos. Desde lá no que a gente lê em Gênesis, né? Desde o Éden, quando os nossos pais caíram, e ele prometeu que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quando ele disse para Abraão, olha, de ti serão benditas muitas nações da terra, todas as nações da terra vão ser abençoadas, as famílias vão ser abençoadas, ao longo do tempo, porque 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, isso Jesus estava mostrando, olha, esse dono da vinha, o nosso Pai, está chamando, está vindo ao nosso encontro e está convidando, venham para a minha vinha. Fora o convite do Pai, todos estão perdidos, todos nós estaremos na praça, desocupados, e a gente sabe o que significa aqui na praça. Naquela época, um denário significava o trabalho, né, a remuneração por um dia de trabalho.
e era um valor suficiente para que a pessoa tivesse sustento para si e para a sua família por um dia. Se a pessoa não recebesse um denário, se esses trabalhadores não recebessem isso, eles não teriam condição de viver. Eles não teriam condição de prover o seu sustento e o sustento da sua família. E aí, esse dono da vinha está indo lá e está convidando. E está dizendo, olha, repara que o dono da vinha, a palavra diz aqui, que ele saiu para assalariar. Ele saiu para assalariar. Então, ele saiu para dar os seus dons e dar de graça. Ele saiu para distribuir a salvação deles e saiu para distribuir de graça. E estão lá os trabalhadores aguardando esse dono da vinha, sem nenhuma esperança. E é curioso que esse Senhor que convida é o mesmo Senhor que recompensa. Mas nota que Jesus apresenta 2 níveis de recompensa. A recompensa da justiça, ele diz, né, para os das 6 da manhã, fala, olha, eu não combinei com vocês um denário? Quanto que eu paguei para vocês? Paguei um denário. Então, esse Senhor não estava retendo a remuneração e o salário desses trabalhadores. Esse Senhor estava pagando, certo? Então, ele estava sendo justo. Mas, além de justo, a recompensa desse Senhor mostra a sua bondade, porque ele vai além. Porque se ele pagasse apenas 1/12, né, das 12 horas de trabalho, 1/12 para esse que chegou mais tarde, ele não teria condição, gente, de ter sustento para o seu dia, nem para a sua família. E aí ele é bom. Mas tem um negócio que está aqui no texto, nas entrelinhas, que a gente não percebe. É que esse Senhor não só é justo, ele não só é bom, mas ele é gracioso, porque ele convida a todos. Enquanto tem gente desocupada, ele está indo lá convidar. Ele está indo atrás. São as ovelhas perdidas que ele está indo atrás e dizendo, venha para o meu reino, venha para o meu reino. Então, o primeiro personagem é esse. O Senhor da vinha, aquele que chama, e aquele que tem chamado e vai continuar chamando, e aquele que recompensa com justiça, com bondade e com graça. Mas aí tem o segundo grupo. O segundo grupo são aqueles trabalhadores das 5 da tarde, os que chegaram no apagar das luzes, os que estavam na praça. Imagina, gente, o dia de trabalho está acabando, eles estão lá com fome, já começa a bater aquele desespero. Como é que eu vou chegar em casa com as mãos abanando? Como é que eu vou ver o meu filho, a minha filha com fome, e eu não tenho o que dar para eles? O que eu vou fazer? Talvez eu tenha que passar pelas fazendas, catando aquelas espigas, né, que os judeus faziam isso, deixavam as espigas, algumas para serem catadas por esse pessoal que passa fome, que não tinha condição. E eles ficavam imaginando, o que eu vou fazer? Estavam completamente sem esperança. Esses são os trabalhadores das 5 da tarde. Eles não tinham mais o que fazer. Talvez estivessem juntando, sabe, as trouxinhas, e falaram, vamos embora, vamos embora. E aí, de repente, eles recebem um convite da graça. De repente, chega até eles o convite do Senhor da vinha. Não, vem vocês. Por que vocês estão aí desocupados? Não é para vocês estarem desocupados, não. Vem para a vinha. Vem, que tem trabalho para vocês também. Venha para o meu reino. Naquela época, sabe quem essas pessoas representavam? Aqueles que os judeus, que os religiosos, que os fariseus, os saduceus, os escribas não davam o menor valor. Eram os gentios, eram aqueles que eles chamavam de publicanos e pecadores, aqueles que estavam lá na praça, completamente desocupados, sem ter nada para fazer. Era o Zaqueu, era Maria Madalena, era a mulher do fluxo de sangue, era o cego de nascença, era o cego de Jericó, era o paralítico que os amigos desceram ele, e Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Era esse povo, o povo esquecido, o povo marginalizado, o povo que só faltava 1 hora para acabar o expediente. Você entende isso? Era aquele povo que as pessoas olhavam, esse aí não tem mais jeito, esse daí não tem salvação. É igual hoje. Se naquela época eram essas pessoas, hoje são aqueles que a gente olha e fala, não, para esse aí não tem salvação. Esse aí já era. E a gente diz um negócio esquisito, a gente fala assim, não, isso aí eu entrego para Deus. Entrego para Deus, a gente está entregando para Deus, não significa que a gente está deixando ao léu. Sem esperança para você. E olha, para pensar, gente, quanta gente sem esperança é o pessoal das 5 da tarde. São esses trabalhadores que ninguém quer dar trabalho para ele. Então, estes são muito gratos. Repara que eles recebem o seu denário
e eles não reclamam. Eles saem da vinha. E com esse sair, gente, representa muito. Porque eles falam, eu não tinha nada. Agora eu tenho tudo que eu preciso para me sustentar e sustentar minha família. Eu não tinha nenhuma expectativa mais. E agora, esse dono da vinha veio até mim e me chamou. Então ele sai muito feliz e vai embora para casa, não é? Mas tem um terceiro grupo, que são os trabalhadores das 6 da manhã. Aqueles que chegaram cedo, eles representavam quem? Na época, eram esses religiosos, os escribas, os fariseus. Estavam eles lá, e o povo que havia recebido os oráculos de Deus, que tinham orgulho disso, que se orgulhavam de ser a menina dos olhos de Deus, que se achavam o máximo. Era o jovem rico, aqueles que se imaginavam grandes, aqueles que olhavam com desdém para os trabalhadores das 5. É aqueles que olhavam para os pecadores, para os publicanos, para os gentios, com certo desprezo. Eram aqueles que oravam igual a oração do fariseu de Lucas 18:11. Ó Deus, graças te dou, porque não sou igual aos demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como esse publicano. Era essa a oração. A oração dos trabalhadores que chegaram às 6 da manhã era igual a oração de Jonas. Lembra da oração de Jonas? Jonas, depois que os ninivitas se convertem, e ele acha aquilo um absurdo, porque ele acha que eles não mereciam, ele acha que os ninivitas eram os trabalhadores das 5 da tarde, eles não mereciam um denário, e aí Jonas ora para Deus, Senhor, por isso que eu não quis vir para cá. Eu tentei fugir da presença do Senhor, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, eu sabia que o Senhor é um Deus tardio em irar-se, eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, e eu não queria isso. Repara que a oração do Jonas é a oração de uma mente que conhece teologia, ele sabia quem era Deus, mas de um coração desviado. De um coração completamente desviado. Porque ele não queria que aquelas pessoas fossem convertidas. Ele não aceitava aquilo. Então, esses eram os trabalhadores. E Jesus está dizendo, olha, esses que chegaram cedo e que tiveram um valor combinado, são vocês. Ele estava falando para os discípulos, são vocês estão achando que o grande é o jovem rico, vocês estão querendo ser maior, querendo ser o grande, querendo ser o maioral, vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo que é para vocês saírem comigo, vocês irem pelas ruas, pelas ruelas, pelos becos, convidando aqueles que estão sem esperança, aqueles que acham que não vão mais ter lugar na vinha. Jesus começa dizendo, isso que representa o reino de Deus. O reino de Deus é você sair por aí convidando pessoas. E eles não estavam entendendo, então Jesus deu esse exemplo. E aí Jesus diz para eles, olha, os últimos serão os primeiros os últimos. Entenderam agora? Entenderam onde eu estava querendo chegar? Entendeu porque eu coloquei o modelo das crianças e vocês estão pensando no jovem rico? Meus irmãos, essa mensagem de Jesus, essa parábola de Jesus, ela tem pelo menos 2 aplicações maravilhosas para a nossa vida. Uma em tom de exortação e outra em tom de esperança. Primeiro, diante desse quadro, a gente precisa sondar o nosso coração, de verdade. De verdade, porque muitas vezes o nosso coração legalista, o nosso coração, às vezes, de quem nasceu na igreja e viveu a vida inteira debaixo do Evangelho, e o tempo todo lutando contra o pecado, a gente às vezes não aceita que uma pessoa que viveu uma vida toda errada se converta. Quer ver um exemplo? Imagine você lá no final da sua vida, não quero que seja logo não, tá gente? Lá no final da sua vida, você já está hospitalizado, você está ali numa UTI, e sabe, numa situação difícil e tal, e aí você vê chegar uma pessoa no leito ao lado. Ela chega escoltada por policiais, algemada no leito, você fica meio esquisito, você fala, Senhor, me leva logo, me leva logo, tem um negócio estranho aqui, e aí você fica pensando, nossa, o que essa pessoa fez para merecer isso? Não é? Deve ter feito tudo errado, isso aí deve ser um bandido, ladrão, sei lá, e aí, um dia, o seu pastor vai lá te visitar,
E aí ele começa a visitar e vai orar por você, e vocês começam a falar das maravilhas de Deus. E aí esse camarada do leito do lado começa a ouvir aquilo, e aí você olha, ele, ao invés de desprezar aquela mensagem, os olhos dele começam a encher de água. E ele começa a chorar, e ele pede licença e fala: pastor, eu que vivi essa vida toda errada. E ele começa a confessar os pecados dele, tudo que ele fez, todos os crimes hediondos que ele cometeu. E aí você começa a ficar logo arrepiado. Você fala: cruz credo. E aí ele fala: pastor, eu quero. Ora por mim. Eu quero me entregar a esse Jesus. Aí você fala: peraí, meu irmão. Qual é? Você entrou agora no ônibus, já quer sentar na janela? Eu estou aqui desde sempre obedecendo a Deus, cumprindo a palavra de Deus, e você agora, no apagar das luzes, só porque você está aqui todo estrupiado, você agora quer se entregar? Não é assim que a gente age, gente? Fala a verdade. Quantas vezes você já deve ter ouvido pessoas desconfiando de pessoas que estão lá no presídio e se convertem a Deus? Fala: agora. Pessoas no final da sua vida que se entregam a Deus, você fala: isso aí é fingimento. Porque a gente não aceita, a gente fica inconformado com a graça. A gente acredita que a graça só é boa quando atinge aqueles que a gente acha que merecem. Olha que paradoxo. A gente acha que a graça só é boa para aqueles que merecem. Ora, se eles merecem, não é graça, gente. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Eu vim para o pessoal das 5 da tarde. E aí Deus está nos dizendo: olha, tem esse coração igual do seu mestre. Não tem esse coração legalista que fica, parece que contabilizando o pecado dos outros, sendo sommelier, sabe, da graça de Deus. Essa graça está com pitada de injustiça, porque, não sei, essa pessoa não merece. Isso não merece. Que Deus tenha misericórdia da gente. Mas se tem esse tom de exortação, tem também uma baita esperança. Sabe qual é a esperança, irmãos? Sabe aquele familiar, aquele parente, aquele amigo, aquela amiga que você está orando há um tempão, e uns você já até desistiu de orar. Você fala: tem jeito não. Quanto mais eu oro, mais a pessoa volta para as drogas. Quanto mais eu oro, mais ele aparece bêbado em casa. Quanto mais eu oro, mais ele continua batendo na esposa. Quanto mais eu oro, ela continua levando essa vida completamente desavergonhada. Quanto mais eu oro, mais malandro, mais malandra. Tem jeito, eu desisto. A graça de Deus, ela é capaz de chegar a estes que estão na praça às 5 da tarde. A gente não pode deixar de acreditar nisso, irmãos. O nosso Deus é um Deus que é justo, porque Ele paga, Ele recompensa o que Ele combinou. Ele é bom, porque Ele vai além do que Ele combinou, mas Ele também age com uma graça tão absurda, tão maravilhosa, como a gente canta, né? Maravilhosa graça, mas é uma graça que até nos assusta, é uma graça que nos deixa perplexo. Que esse Deus da graça encha o nosso coração de esperança, para que a gente continue orando, falando, testemunhando por aqueles que a gente acha que não tem esperança, porque Ele é o Deus da graça. Amém, irmãos?